Bom, agora vamos rever só uns teoremas de equilíbrio estático, tá? No caso de corpo rígido, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter, tá? Então, por exemplo, a gente tem um certo corpo rígido, tá? Por exemplo, aqui essa caixinha aqui, tá? Então ela tem, vamos supor, ela tem uma posição do centro de massa aqui no centro, tá? Então esse é o centro de massa. Então a gente tem que a segunda lei de Newton, né, vai ficar a massa vezes a aceleração do centro de massa é igual à somatória de todas as forças externas, né? Lembrando que as forças internas elas se cancelavam uma a uma, né? Então a gente precisa se preocupar só com as forças externas que estão atuando no centro de massa. Então, por exemplo, vamos supor que tem uma força F1, tá? Uma força F2 e, e assim sucessivamente, né? Então a gente vai ter que a massa total vai ser a aceleração do centro de massa e aqui vai ser a somatória de todas as forças, né? F1 mais F2 e assim sucessivamente, tá? Se a somatória de todas essas forças externas for zero, tá? Então quer dizer que o corpo tem a aceleração do centro de massa dela é igual a zero. Então o corpo está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, né? Então esse aqui é o primeiro caso, né, para a gente ter um equilíbrio estático, né? Então aqui, deixa eu só corrigir aqui, está escrito errado, né? Então tá. Agora num corpo rígido, né, a gente tem que lembrar, né, que o corpo rígido, então, ele pode ter, além da translação, né, esse aqui é chamado de equilíbrio para translação, e o equilíbrio para o caso de rotação tem que ser levado em conta também, né? Então a gente tem que a mudança do momento angular, né, dl dt. Então a mudança do momento angular no tempo é igual ao somatório do torque externo, né? Onde o torque, então, o torque externo, né, que é o somatório em I, tá? Então esse torque externo, né, lembrando aqui, ele vai ser um somatório em I, tá? De RI produto com a força FI. Tá? Então tá. Então, produto vetorial de R com F, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho, colocar um eixo aqui, né? E um certo corpo rígido aqui, tá? Então vamos supor aqui que eu vou aplicar uma força nesse ponto, né? Desse corpo, aqui para baixo. Então, uma força F1, por exemplo. Então, a distância, né, do eixo de rotação, tá? Que seria a minha origem, né? Então, essa aqui é a distância R1 para esse ponto. Então, o torque aplicado, né? O torque tá 1 vai ser o produto de R VEC F. R1 VEC F1, né? Então tá, então se no corpo tiver, por exemplo, vou ter uma outra força atuando nesse ponto, F2, vou ter uma outra força atuando nesse ponto, F3, por exemplo, tá? Então vou ter o R2 aqui, vou ter o R3 aqui. Bom, se a somatória de todos os torques aplicados, se isso aqui for igual a zero, né? Então quer dizer que a dl dt é igual a zero. Então quer dizer que o momento angular vai ser uma constante. Então o momento angular do corpo é igual a uma constante. Então ele vai estar em repouso, tá? Ou então ele vai estar girando, né? Com, com velocidade constante, né? Bom, então esse aqui é o segundo, né, teorema do equilíbrio estático. Então a gente tem o equilíbrio de rotação, que está aqui embaixo, e a gente tem o equilíbrio, né, de translação.
né? Então, beleza. Agora vamos adicionar, tá, a gravidade, tá, para cada um desses casos. Então, quero adicionar a gravidade, tá? Então, por exemplo, no caso de translação, então a gente vai ter que massa vezes aceleração é igual... Então, vou separar aqui. Isso é a força externa, tá? Mais, então, por exemplo, vai ser mais a massa total do objeto vezes a gravidade G. Tá certo? Então, aqui, ó, nesse... Vou voltar aqui só no corpo rígido, então. Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse essa massa M1zinha que faz parte do corpo rígido, a massa M2, né? Beleza? E a gravidade, então, a gravidade G, né? Ela está atuando aqui em cada posição da massa que compõe o corpo rígido, né? Então, quer dizer, a massa, uma certa massa que compõe o corpo rígido vai ser M1, a força total da gravidade, né? Então, força total da gravidade vai ser M1 vezes G, mais M2 vezes G, mais e assim por diante. Então, se eu colocar o G é constante, né, para cada posição aqui do corpo, então a gente pode colocar em evidência e a gente vai ficar com as massas, a soma das massas, né, vezes G. Então, a soma das massas é a massa total, mg, tá? Então, é por isso que aqui eu já coloquei direto a massa total do corpo rígido vezes G, tá? Bom, para isso aqui ficar em equilíbrio, eu vou ter que a soma das forças externas vai ter que ser igual a massa vezes a gravidade. Isso aqui vai ter que ser igual a zero, né? Agora a gente tem que considerar também a rotação, né? Então, o equilíbrio de rotação, a gente tem que dl dt tem que ser o torque externo aplicado, mais agora a mesma coisa, né? Mais a parte o torque aplicado pela força da gravidade, né? Então, de novo, se o objeto, né, for composto de várias massas, né, M1, M2, então, por exemplo, eu tenho um vetor, então, vamos supor que aqui é a origem, né? Então, eu tenho um vetor aqui R1, tem um outro vetor R2 para a massa M2, tá? Então, o torque aplicado vai ser R1, né? VEC M1 vezes G, que é a força, né? A gravidade da massa M1, né? Mais R2 VEC M2 vezes G, tá? Mais e assim por diante. Aqui vou ter o somatório do torque externo, mais. Agora percebe que eu posso colocar essa massa aqui para que ela é constante, né? Eu posso colocar antes do produto vetorial aqui, tá? Então isso aqui vai ficar M1 R1 VEC-G mais M2 R2 VEC-G, né? Mais e assim por diante. Então a gente vai ter que dl dt. Então eu tenho o torque externo mais somatório em I. Então vai ficar... Eu vou trocar aqui agora, né? Então eu vou colocar em evidência o G. Então vai ficar um somatório em I de MI, RI, né? MI, RI, tá? Produto vetorial com G. Tá?
Agora, só lembrando, né, qual que é a definição da posição do centro de massa? A posição do centro de massa é somatório em MI/RI dividido pelo somatório de MI, que é a massa total, né? Então, posso substituir isso aqui, como sendo, então, dLdt é o somatório do torque externo mais a massa total vezes a posição do centro de massa, produto vetorial, que é a gravidade G. Tá? Então perceba que se eu tenho um corpo rígido, tá? Então vamos falar que aqui é o eixo de rotação do corpo rígido aqui. Tá? Eu tenho um objeto, por exemplo, pendurado aqui. Tem um certo objeto que está pendurado aqui e aqui está a posição de centro de massa desse objeto. Esse aqui é o centro de massa. Tá? O que a gente chegou à conclusão aqui, ó, que o torque gerado é como se a força da gravidade estivesse toda, né, no centro de massa do objeto. Tá certo? Então, quer dizer, então aqui dL dt, ó. Então aqui é o somatório do torque externo. Passando essa massa para cá, então vai ser R do centro de massa, PEC, a força. mg, né? Aqui, m vezes 1. Tá? Então é como se a força toda estivesse localizada na posição do centro de massa. Então aqui eu vou ter a força do peso, que é a massa do objeto, vezes g. Tá? Então se o meu eixo de rotação está aqui, então eu estou gerando um torque, né, devido ao peso aqui, porque é como se toda a massa estivesse localizada, né, na posição do centro de massa. Tá bom? Bom, aí se eu tenho outras forças sendo aplicadas, né, outros torques sendo gerados e se, por exemplo, se os torques externos eles anulam, né, o torque gerado pela força da gravidade, se isso aqui é igual a zero, então eu tenho equilíbrio de novo, né? Então o momento angular vai ser uma constante. Beleza? Aí eu não tenho rotação. Ou rotação com velocidade angular constante. Tá? Agora, uma outra coisa, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui, né? Então vamos supor que eu vou colocar aqui um certo objeto aqui, por exemplo, um caderno aqui. Então eu tenho um caderno aqui, esta é a posição do centro de massa, tá? Então olha só, a posição do centro de massa do objeto está aqui, né? Se eu colocar meu dedo aqui por debaixo, né? Quer dizer, se eu aplicar na posição do centro de massa aqui, né? Se eu tentar segurar o caderno na posição do centro de massa, tá? Né? A força do peso atua aqui no centro de massa e eu estou anulando essa força do peso com uma força aqui para cima. Então eu consigo equilibrar o caderno, né? Com a ponta do meu dedo, sem o caderno cair. Porque eu estou colocando a ponta do meu dedo, né, exatamente no centro de massa. Ou seja, eu estou colocando esse eixo de rotação, por exemplo, nessa figura daqui de cima, estou transladando o meu eixo de rotação para cá. Né? Eu estou jogando o eixo de rotação exatamente na posição do centro de massa. Quando eu faço isso, o torque é zero, né? Pois a distância do centro de massa ao eixo de a distância do eixo de rotação ao centro de massa é igual a zero. Né? Então, eu consigo equilibrar, né, não só o caderno, mas qualquer coisa. Né? Se eu fizer uma força contrária à força do peso, exatamente na posição do centro de massa, eu consigo equilibrar o objeto. Tá? Agora, se eu tivesse colocado meu dedo aqui mais para cá no caderno, né, então aqui teria a força do peso na posição do centro de massa e esse caderno ia girar e ia cair. Né?